Oi pessoal, meu nome é Marcelo. No nosso vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer bases para dioramas militares ou civis e também pode ser utilizado para o ferromodelismo, a gente aproveitando o Debron, que nada mais é do que aquele isopor fininho que vem nas bandejas de frios ou de pizzas em supermercados. Oi, para poder darmos início aos trabalhos, vou fazer uma pequena demonstração dos produtos, materiais e ferramentas necessários. O papel Debron, como já havia dito, é o encontrado em bandejas de frios, em supermercados ou em pizzas, ou também pode ser comprado em chapa em papelarias com metragens de 1 m por 50 nessa base. O MDF para se fazer as bases pode ser um mais fino, mas o mais indicado é uma espessura um pouco maior para dar mais firmeza. E isopor, por exemplo, o comum, o tradicional, eu não aconselho, devido a ele ser muito flexível e ficar muito mole o trabalho. Um escalímetro para que se possa trabalhar nas escalas necessárias, que podem ser desde 1,35, 1,72, 1 para 100. Réguas de metal para que se possa usar os estiletes, que podem ser o grande ou o pequeno de acordo com a necessidade. Um lápis número 2 ou uma lapiseira de ponta grossa para poder fazermos o baixo relevo na hora que formos fazer o paralelepípedo ou a rua. E uma lapiseira, uma caneta para podermos riscar o Debron. A cola branca, que pode ser a da Cascorês de preferência, para que se possa colar o Debron na base. E as tintas, como nós vamos fazer o paralelepípedo, então eu vou utilizar 2 tons de tinta cinza, uma mais escura, outra mais clara, para fazermos o paralelepípedo. Então, começando os trabalhos, vamos pegar a base de MDF e, previamente, eu colei 2 chapinhas finas de Debron, para dar uma espessura um pouco mais grossa e fique mais firme o trabalho. Eu vou deixar uma margenzinha de uns 3 milímetros em volta dela toda, para que futuramente a pessoa quiser colocar uma cúpulazinha de acrílico protetora, né? Ela pode encaixar nessa base aqui, certo? Nós marcamos então aqui. Marcamos do outro lado. E com a régua metálica e o estilete, eu costumo indicar também este protetor de mesa, que é muito bom para que se não fira, né, a mesa embaixo. Encontra-se em papelarias com facilidade. Ou pode ser utilizado também uma plaquinha de vidro, mas o vidro se torna perigoso com o tempo, né? Na primeira passada eu vou bem devagarinho, depois colocando um pouquinho mais rápido, com cuidado, sempre com os dedos, certo? Aí o corte sai reto e bem feito. Pegamos a base, como eu havia dito, fica uma distância por igual em toda a volta. E agora vamos colar o Debron na base. Eu costumo espalhar a cola com o próprio dedo, que a meu ver eu acho que é a melhor espátula que nós temos. Mas pode-se utilizar também um pincel. E sempre de dentro para fora, principalmente nas bordas, para que ele não levante com o tempo.
não deixando nenhuma parte sem, senão acaba descolando com o tempo. Faz uma leve pressão, sempre tomando cuidado que a distância fique igual nos 4 lados. Quanto mais espessa for a chapa, fica melhor, mais resistente e ela evita de empenar com o tempo. A chapinha fina ela levantaria. A minha ideia vai ser fazer um trecho de rua, de paralelepípedo, e uma calçada que a gente possa colocar futuramente alguma edificação, ou figuras de soldados, ou um carrinho, certo? Então eu vou utilizar o outro debron mais fino como a calçada, para dar a altura da calçada. Então a gente vai medir. Vamos fazer a calçada com 12 centímetros. Então a gente marca aqui 12 centímetros. Deixa eu ver onde vai dar aqui a distância do debron. De ponta a ponta, como ele é redondo, né? Ficou um pouco prejudicado o trabalho. Mas vamos marcar nesse ponto 12 centímetros. E agora vamos cortar. A primeira é mais para marcar, lembra? Aí depois na segunda faz o corte. Ficou um pouquinho a coisa maior, a gente faz um ajustezinho. Prontinho, agora tá certinho. Então aqui nós temos a nossa calçada e aqui a nossa rua onde a gente vai fazer o trabalho com o paralelepípedo, certo? Certo. E agora vamos fazer o nosso paralelepípedo, que é a nossa rua. De acordo com a escala, a gente pega e com um lápis. Número 2, ou uma lapiseira com grafite número 2, a gente faz a marcação. A gente vai ter as linhas verticais, depois vamos fazer os detalhes horizontais. Vamos marcar então primeiro de meio em meio centímetro. Isso. Isso tem que ser feito em toda a área, né? Vou só fazer o comecinho para que fique mais prático, para que vocês entendam. E agora aqui vamos marcar a parte do paralelepípedo. O de baixo é intercalando, por exemplo, na metade do de cima, com a metade do de cima, sempre intercalando. E aí se dá uma pressão que vai ficando embaixo o relevo no isoporzinho. Esse isopor ele marca bem. Isso feito, então agora é só repetir, um sim, um não. Então, após marcarmos todo o nosso paralelepípedo, lembrando sempre da pressão que deve ser feita para apontar o baixo relevo. Após o trabalho executado, a gente passando a mão, a gente vai perceber nitidamente esse efeito do baixo relevo.
Vamos passar agora para fazer a guia e a parte da calçada. Vamos deixar com meio centímetro para a guia e 4 centímetros para a calçada. Mesma coisa, fazendo a pressão para marcar o alinhamento da guia com o lápis número 2 ou uma lapiseira com a ponta com grafite 02, riscando com cuidado e fazendo uma leve pressão, aí na segunda com a pressão um pouco maior. Aí tu percebe que fica o baixo relevo. Mesma coisa para o alinhamento da calçada. E aqui, da calçada para dentro vai ser o nosso terreno, vamos chamar assim. Como isso aqui vai ser uma base para um diorama militar, a nossa ideia é colocar aqui ou um blindado, ou um veículo militar, uns soldados, e depois nós vamos fazer uma edificação toda destruída, como se tivesse sido atingida por uma bomba. Técnica de como construir essa edificação também com o Debron vai ser um objeto de um futuro vídeo nosso. Dando prosseguimento, vamos marcar agora a calçada a cada 2 centímetros uma lajota, para fazermos as lajotas, ou a cada 2 centímetros as lajotas. Sempre marcando com a pressão, né? Então, do início do terreno até o início da guia apenas. Não precisa se preocupar com o paralelismo, porque as calçadas são todas assim mesmo, irregulares, certo? Parte de lajota. E fazemos agora a marcação também com 2 centímetros no sentido horizontal, para ficar quadradinha a nossa calçada. Sempre dando aquele alto relevo. A guia nós podemos fazer a cada 3 centímetros uma guia. Então a ideia agora é pintarmos a parte de paralelepípedo. Geralmente o paralelepípedo varia no tom cinza escuro, cinza claro, e depois nós podemos com o aerógrafo no final dar um acabamento com a tinta gunmetal, para dar aquele efeito brilhante do paralelepípedo. As guias num tom mais claro, um cinza claro, e vamos pintar as lajotas da calçada num tom de marrom, uma areia claro, certo? Vamos começar pela parte do calçamento. Bom, pegamos a fita, isolamos aqui que nós chamamos de máscara, fazemos uma máscara aqui para justamente não passarmos a tinta para o lado do terreno, certo? E também vamos isolar o trecho do paralelepípedo e da guia. Aí nós podemos pintar à vontade, que não vai correr o risco de... Vamos usar um tom de areia para fazer a calçada. A tinta mais indicada para trabalhar com o isopor ou com o Debron são as tintas para artesanato, que são as mais baratas, encontradas em qualquer papelaria, a preços bem acessíveis. Sempre de dentro para fora. E quando está com uma fita, coloca-se da fita para dentro.
Porque às vezes se a gente fizer nesse sentido, pode a tinta entrar embaixo da... E isso nós não queremos, certo? Naqueles trechos em que a gente acaba de vez em quando errando na hora de fazer a marcação, a gente pode vir com um pouquinho de tinta preta, com um pincelzinho, e fica como se fosse rachado a parte da calçada, dá um efeito bacana de envelhecimento, de coisa gasta, né? Isso no final a gente vai fazer isso. Após a secagem da mesma, nós retiramos a fita para que passe para o próximo estágio. Após a secagem da primeira pintura, podemos retirar a máscara, sempre puxando nesse sentido assim. Cuidado para não estragar o nosso isopor. Agora vamos pintar a primeira parte do paralelepípedo. Vamos colocar um tom cinza escuro, depois o claro. Vamos começar com um pouco do cinza escuro. Seria o nosso fundo. Não precisamos nos preocupar com a guia, porque a guia a gente vai pintar a posteriori com um tom de cinza mais claro. Então vemos que eventualmente nós sujemos a guia, não tem problema. A gente começa a ver que já realça bem. Pode deixar até um pouco mais falha a pintura um pouco no meio. Quanto mais irregular a pintura, mais real fica o paralelepípedo, né? Vamos aguardar um pouco até a secagem. Bom, após a secagem do nosso fundo com o cinza escuro, vamos passar agora o cinza claro em cima para dar o efeito tipo rejunte, com um pouquinho, muito pouco de água. Apenas algumas gotinhas de água, só para deixar a tinta um pouco mais fluida, para ela entrar bem nas reentrâncias. Aí, uma outra técnica que eu uso é com um paninho seco. A gente vai enrolar no dedo e vamos tirar o excesso da tinta que a gente vai pôr. Então pegamos o paninho, enrolamos no dedo. Com uma pequena pressão, vamos ele vai ficando manchado e dando o efeito que a gente quer. Onde você quer mais escuro, você mantém o de baixo, não pressiona muito, para ficar bem irregular mesmo os tons que a gente quer. Acho que depois de seco vai ficar melhor para se visualizar, mas já dá para ter uma noção de mais ou menos do tom que a gente quer. Aí depois, para dar o efeito da brita, né, do cascalho do paralelepípedo, com o grafite ralada com o dedo ou com aerógrafo com a tinta gunmetal, a gente consegue esse efeito. Vamos fazer um pedacinho com cada um para poder mostrar as duas técnicas, ok? Bom, eu ralei um pouco de grafite da nossa lapiseira. A gente pega com a nossa espátula natural e vamos raspando um pouco da grafite.
Pois no final, com a ajuda de um aerógrafo e com a tinta gunmetal, a gente acaba de fazer esse efeito para ficar mais visível mesmo. Contra a luz a gente começa a perceber que nosso paralelepípedo começa a ter um certo brilho que ele não tinha com a tinta fosca que a gente havia pintado, ok? Pode aproveitar, dar uma sujada de leve na nossa calçada também. Aproveitar que o dedo tá sujo. Todas as reentrâncias da calçada. Lembra que eu falei do detalhe daquele traço que acabou saindo errado? Ele acaba sendo valorizado depois aqui com após a secagem da pintura do paralelepípedo, fizemos um acabamento com preto fosco em toda a borda da base, para dar um acabamento e também para ajudar a valorizar o diorama, né? Vamos passar então agora, conforme eu havia falado, nós usamos a técnica do grafite para imitar a parte do paralelepípedo, que é a parte brilhante do paralelepípedo, né? E o outro agora com a outra técnica, através de pintura com o aerógrafo, com a tinta gunmetal, que é uma tinta cinza escura com pigmentos prateados, certo? Vou fazer um teste primeiro. E agora passamos bem de leve, bem pouquinho, só para poder dar o efeito. E com isso, praticamente, a nossa base está pronta. Ela só vai ter depois os detalhes de acabamento após nós colocarmos a edificação. Aí sim, colocamos pedaços de alvenaria, tijolinhos e aí sujamos a base, né? Esse seria o trabalho inicial de toda a base do diorama militar. A nossa ideia futura depois seria colocar um blindado e alguns soldados só para dar um efeito. Aqui estaria a edificação destruída como se fosse com uma bomba, que será objeto de um vídeo nosso futuro de como construir edificações com papel Debron. Após esse detalhe feito, é que nós vamos acabar de envelhecer, sujando a base toda, colocando. Então, se seria só uma ideia mais ou menos como vai ficar, colocaríamos tijolinhos, uma parte de madeiras, porque como a casa explodiu, então nós vamos ter que colocar toda a parte de alvenaria triturada, né? Pó de blocos raspados, assim, para dar aquele efeito visual da destruição, ok? E assim terminamos a primeira parte da construção da base do diorama militar feito com o papel Debron. Gostaria de convidá-los a curtir nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo. Para receber os conteúdos exclusivos, clique no link da descrição e deixe o seu e-mail. No próximo vídeo daremos continuidade à construção da base do diorama militar, no qual você aprenderá a fazer edificações usando o papel Debron. Obrigado e até mais!